Pode se sentar, irmãos. Diga amém. Amém. Eu queria ministrar uma palavra hoje. O nome dessa palavra é... Rapaz, como essa menina cantou essa canção linda, hein? Puxa vida, cadê ela, irmãos? Vai cantar de novo no final do culto. Pode, pastor? Ué. Eu quero ministrar uma palavra para vocês, e pode lançar aí, querido. O nome dessa palavra é tempos de quê? Vamos ler todos juntos. Tempos de quê? Eu quero ler o texto que está escrito em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, do 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33. Se você quiser acompanhar comigo na projeção, versículo 22 diz assim: logo em seguida, Jesus o quê? Logo em seguida, Jesus o quê? Insistiu com os discípulos para que entrasse no barco. Quer dizer que Jesus insistiu com os discípulos para que ele entrasse no barco. Fala para pelo menos 3 pessoas assim: Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Continuando: e fossem adiante dele para o outro lado, quando ele despedia a multidão. Versículo 23: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho. 24: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Em outra versão diz que eles estavam no meio de uma tempestade, porque o vento era contrário. Diga comigo: vento contrário. Versículo 25: alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. 26: mas quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, diga comigo: reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me. 31: imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o que aconteceu? O vento cessou. Versículo 33: então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tu és o filho de quem? De Deus. Sabe, queridos, esses discípulos foram direcionados por Jesus para entrar no barco. E aquele barco que Jesus direcionou eles para que eles entrassem, viveu um momento de uma grande tempestade. E eu quero dizer para você que em nossas vidas, nós vamos viver momentos de grandes tempestades. Sabia disso? Olha para a pessoa que está ao seu lado com todo amor e carinho. Diga para ela assim: não tem jeito. Não tem como fugir disso. No decorrer da vida, iremos viver momentos de tempestades. As tempestades simbolizam momentos de luta, momentos difíceis. E aí eu te faço a pergunta mais uma vez: quem foi que pediu para que os discípulos entrassem no barco? Quem foi? Jesus. Existem coisas que Ele quer nos ensinar, e nós só iremos aprender no meio das tempestades. Você sabia disso? As tempestades têm um propósito nas nossas vidas, irmãos. Deus quer nos ensinar coisas tremendas. Mas o que é que acontece na tempestade? Eu gostaria de falar de algumas coisas que acontecem, depois vou dizer o que Deus nos ensina. A primeira coisa que acontece na tempestade: nós experimentamos o poder do vento contrário. Experimentamos o poder do vento o quê? Contrário. Como é que é isso, pastor? É quando parece que nada dá certo. Isso já aconteceu na sua vida alguma vez? Meu Deus, parece que não dá certo. A impressão que temos é que a gente dá um passo para frente e 2 para trás.
uma sensação que a vida decidiu se levantar contra nós. E eu quero dizer uma coisa muito triste que acontece nesse tipo de momento. Muitas pessoas desistem dos seus sonhos. Por tentarem uma vez, não dá certo. Tenta de novo, não dá certo, e muitos param. Escute, irmãos. Pelo amor de Deus, escute o que eu vou falar para você. O propósito da tempestade não é fazer você desistir dos teus sonhos. Você está me ouvindo? Amém. O propósito da tempestade não é fazer você desistir dos teus sonhos. Amém. Outra coisa que acontece na tempestade aumentamos o tamanho dos problemas. Sabia disso? Eles olharam Jesus e logo pensaram: um fantasma. Na tempestade, nós, de alguma maneira, damos muito valor ao problema. Quando nós não estamos vivendo momentos bons nas nossas vidas, qualquer coisinha é o suficiente para a gente querer morrer. Qualquer coisinha a mais, a gente não acredita. Meu Deus, até isso está acontecendo. Sim ou não? Quantos aqui nos dias difíceis, às vezes é um copo que quebra, parece que quebrou o mundo. Às vezes no dia da tempestade, a conta de água chega um pouquinho mais alto, você quer morrer. Às vezes no dia da tempestade, alguém só quebra o farol do seu carro. E você sai dali, parece que aconteceu um desastre, o mundo está acabando. Porque nos dias das tempestades essas coisas acontecem. Nós damos um grande valor aos problemas. Talvez alguns de vocês estão vivendo isso. Terceira coisa que acontece nas tempestades. Na tempestade desencadeia algo chamado medo. O que acontece na tempestade? Desencadeia algo chamado o quê? Medo. A Bíblia diz que os discípulos estavam com medo. Eles estavam com medo. E o que o medo faz, na verdade? O medo tem o poder de parar você. Você sabia disso? O medo nos para, irmãos. Quando uma pessoa está muito assustada, talvez ela não consiga nem sair do lugar. O medo, na verdade, ele puxa o freio de mão das nossas vidas. O medo faz com que você não queira mais se mover. A quarta coisa que acontece quando nós estamos no meio da tempestade é que a tempestade tem a capacidade de fazer nós tirarmos os olhos de Deus. Porque a tempestade nos assusta. É comum, no meio da tempestade, a pessoa fixar muito os olhos dela no problema. É comum, no meio da tempestade, a pessoa pensar muito no seu problema. É comum, no meio da tempestade, você encontrar pessoas que não conseguem dormir. Acordam cedo. Por quê? Porque a mente dela, os olhos dela, estão, na verdade, no problema. Jesus, ele queria mostrar para os discípulos que na vida nós teríamos tempestades. Eu quero que você me entenda que tudo Jesus fez com um propósito. Você consegue compreender isso? O dia que Jesus olhou para aqueles discípulos e ele insistiu para que os discípulos entrassem naquele barco, Jesus queria ensinar como a vida funciona com aqueles homens. E às vezes Jesus deixa acontecer algumas coisas conosco só para nos ensinar como que a vida funciona. Às vezes nós estamos vivendo tudo isso que esses discípulos viveram. Mas eu quero hoje poder compartilhar com vocês algumas lições que Deus quer nos ensinar através das tempestades. Existem lições e hoje eu quero que você aprenda isso. E se você aprender isso, você hoje será liberto pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém. Libertação. Existem lições tremendas. E hoje eu quero poder compartilhar com você a primeira lição.
que eu quero que você aprenda. Talvez hoje você está pensando aí, meu Deus do céu, essa palavra é para mim. Eu tenho vivido dias de tempestades. No final do culto eu quero poder ter o privilégio de orar por você. Mas a primeira lição que eu quero que você entenda: a tempestade tem o seu dia de começar, mas ela também tem o seu dia de terminar. Eu vou repetir. A primeira lição que nós aprendemos com as tempestades é que a tempestade, ela tem o seu dia de começar, mas ela também tem o seu dia de terminar. Você não vai viver assim para sempre, não. O problema é que a gente acha que ela não vai acabar nunca. Mas eu quero dizer para você hoje, querido, ela vai acabar. Ela tem o seu dia de terminar. O que aconteceu quando Jesus entrou no barco? Talvez aqueles discípulos pensassem assim: puxa, cadê Jesus? Não é possível que Ele mesmo tenha nos colocado aqui. Na hora que Jesus entrou no barco, a Bíblia diz que Ele levantou as mãos e o vento e a água parou. Escute, essa tempestade que você está vivendo hoje, ela já tem um dia certo de acabar na sua vida. Em algum momento Jesus vai chegar e vai dizer: vento, acabou. Em algum momento Jesus vai chegar e vai dizer: água, se aquete. Acabou o dia da tempestade na vida do meu filho. Chegou o fim. Eu posso ouvir um amém? Amém. Isso é tremendo. É tremendo compreendermos uma verdade como essa. Tudo que Deus espera é que nós possamos ser fiéis nos dias da tempestade. E compreender que ela um dia vai acabar. A segunda coisa que nós aprendemos, a segunda lição que nós aprendemos com as tempestades, é que o fato de estarmos na tempestade não significa que Jesus, que Ele não está cuidando de nós. Compreende isso? Às vezes nós passamos por dias tão difíceis e nós achamos que Deus deixou de olhar para nós. Nós achamos que Deus não mais se preocupa conosco. Por que, meu Deus, eu estou vivendo isso? Por que essa enfermidade me alcançou? Por que isso aconteceu na minha casa? Por que eu perdi meu emprego? Por que, meu Deus? Por que eu estou vivendo isso agora, nesse tempo? Não estou entendendo. Na verdade, eu tenho até te obedecido mais do que eu obedecia. Na verdade, eu nem queria estar nesse barco, mas o Senhor disse para eu entrar e eu entrei. Por que essas coisas estão acontecendo? O Senhor me abandonou. Para onde o Senhor foi? Eu posso garantir você algo. Jesus em nenhum momento abandonou aqueles discípulos. Jesus em nenhum momento deixou eles sozinhos. Jesus em nenhum momento fez pouco caso daquilo que eles estavam vivendo. E a maior prova disso é que no momento exato Jesus vem, Jesus aparece. Jesus vem para dizer o seguinte: filho, eu cuido de vocês. Eu estou cuidando de vocês. Eu não te abandonei, diz o Senhor. Os meus olhos estão em você, diz o Senhor. Os meus olhos estão no que você está vivendo. Às vezes, amados, nós estamos vivendo dias tão difíceis que a impressão que temos é que Deus nos deixou. Às vezes o silêncio de Deus nos incomoda. Mas hoje eu trago uma palavra para essa igreja: Deus não abandonou vocês. Amém. Os olhos de Deus estão sobre vocês. Amém. Deus cuida de você. Deus continua cuidando de você. Olha para a pessoa que está ao seu lado, Deus, e diga para ela: Deus não te abandonou. Deus está cuidando de você. Terceira coisa que aprendemos, terceira lição que aprendemos durante a tempestade,
é que Deus permite a tempestade para conhecermos o Deus de milagre. Deus permite a tempestade para quê? Para conhecermos o Deus de milagre. Existem pessoas que conhecem a Deus apenas de ouvir falar. Existem pessoas que vivem contando testemunho de outra pessoa. Sim ou não? Olha para mim. Deus quer que você conheça. A maneira mais eficaz de sermos consolidados pelo Senhor, vocês estão me ouvindo? De sermos consolidados por Deus é quando nós, na nossa vida pessoal, nós experimentamos o milagre. A Bíblia diz que aqueles discípulos o adoraram e disseram que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Se alguém dissesse depois de um tempo, falasse assim, não, esse Jesus que você serve é fachada, ele não tem poder nenhum não. Se alguém dissesse isso para alguns daqueles discípulos, o que você acha que eles diriam? O que vocês acham que eles diriam? Eles iam dizer que você está dizendo isso porque você não conhece. Eu tive experiências pessoais com ele. Eu vi um dia que ele levantou as mãos. Eu massacrei. Eu vi um dia que ele levantou as mãos e o vento parou. Se perguntasse para Pedro então, Pedro ia falar tudo bem. Eu olhei para o vento e eu me afundei. Eu afundei, mas eu quero dizer uma coisa para você. Antes de eu afundar, eu caminhei sobre as águas. Sim ou não, irmãos? Sim. Muitos de nós queremos conhecer esse Deus que realiza milagre. Para que você conheça esse Deus, Deus vai criar uma situação na sua vida, para que Ele possa se revelar a você. Talvez o problema que você está vivendo hoje, é Deus dizendo para você, filho, eu quero me revelar a você. Eu quero que você conheça o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu vou me manifestar a você. Eu vou deixar uma tempestade acontecer na sua vida. E quando eu agir, você nunca mais vai esquecer o Deus que você serve. Talvez você tenha hoje vivido uma enfermidade e Deus tem falado para você, eu quero me revelar a você como Deus da cura, o Deus que sabe. Sabe, irmãos, nada vai contra alguém que diz, eu estava enfermo e eu fui curado. Uma vez perguntaram para aquele cego, quem foi que te curou? O cego disse, olha, eu não vi quem foi, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. E agora eu estou vendo. E quando ele conheceu Jesus, quando ele olhou para Jesus, ele disse, foi você. Você foi o culpado. Eu quero te servir, eu quero te amar para sempre. Às vezes, através de uma tempestade, Deus quer salvar a sua casa e a sua vida. Às vezes, através de uma tempestade, você vai conhecer o Deus, e você nunca mais vai se esquecer dele, e nem do amor dele. É assim que acontece. Uma tempestade é apenas um motivo que Deus tem para se revelar para você, para a sua vida. Quarto, Jesus queria ensinar para os discípulos que barco de discípulo não afunda. É isso que Jesus queria ensinar. Sabe, irmãos, quem é discípulo, pastor? Discípulo é aquele que obedece. Quem é discípulo, pastor? Discípulo é aqueles que dizem sim para o chamado de Deus. Discípulo é aqueles aqui, você tem que entender que eles só estavam naquele barco por um motivo, porque eles decidiram obedecer à voz de Jesus. Escute, queridos, escute. A tempestade que você tem vivido na sua vida, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Deus não está deixando você passar por essa tempestade à toa. Deus deixou você passar por ela, para que você pudesse experimentar o poder sobrenatural dele, o quanto ele tem poder para agir e para se manifestar na sua vida. Amém.
Esses dias, nós vivemos dias desafiadores na nossa igreja. Nós saímos de um aluguel de 4.000 para um de 8.000. Nós investimos, eu estava fazendo os cálculos lá nessa nova igreja que nós estamos, um pouco mais de 100 mil reais. Eu nem acredito, eu olho para trás e fico pensando, meu Deus, onde sai desse dinheiro? E nós começamos a viver dias desafiadores, com tantas coisas, com aluguel para pagar e tantas outras coisas. E um dia, um discípulo meu perguntou para mim: pastor, como é que o senhor fica no meio de tudo isso? O senhor fica tranquilo? O senhor fica em paz? Como é que é isso? O senhor consegue dormir? Eu lembro de um momento lá que faltou o dinheiro para o aluguel. Aí uma das discípulas falou: engraçado, eu sei que o senhor vai para casa, o senhor vai dormir direitinho, né, pastor? Eu falei: vou. E você vai ver, amanhã nós vamos ter o dinheiro para pagar todo o aluguel. Faltava um valor bem significativo. E ela falou: não sei como é que o senhor consegue. E eu fui para casa, dirigindo meu carro e orando a Deus e falando: Deus, obrigado porque o senhor me fez assim. E sabe o que Deus falou para mim? Deus falou: filho, eu te treinei no dia das suas maiores tempestades. E Deus começou a me lembrar o período em que eu e minha esposa, quando nós nos casamos, e nós ganhávamos, eu ganhava 50 reais por mês para sustentar minha casa. Essa é a maior prova que minha esposa não casou por interesse. Ela casou só por obediência a Deus. Se você ver minha foto no dia do meu casamento, você tem que olhar devagar, porque é capaz de você se assustar. É um milagre, Deus faz milagres. E quando nós nos casamos, nós não tínhamos dinheiro para praticamente nada. Nada. Minha esposa, quando engravidou do Caleb, ela tinha um vestido só. Uma capa de bujão linda. Ela está me auxiliando aqui. E assim era a nossa vida. Os que nós tínhamos dentro de casa, os nossos móveis, se juntassem tudo, nem o pessoal dos móveis usava queria. O sofá que nós ganhamos era o sofá de demonstração que foi no meio da rua. Eu acho que o povo coloca isso como direito. Era só um pedaço de madeira, era um madeirite. A mesma coisa de sentar no madeirite. E disse que era de 2 lugares, mas mal cabia um. Nós tínhamos uma estante na sala. Eu não sei se vocês lembram de uma loja chamada Novo Toque, aqueles móveis tubulares. Irmãos, era a coisa mais horrível que um ser humano podia ter na sala. Era o nosso estante. A nossa cama era uma cama que eu ganhei ela. O primeiro dia que eu sentei, eu quebrei ela, eu e minha esposa. De tanto que a madeira era boa. Embaixo da cama tinha mais lata de leite ninho que no mercado. Assim era o nosso estilo de vida. Roupa, eu tinha uma camisa de botão só. Eu saía para ministrar nos lugares e alguém que falava bem assim: mas quem é fulano? Não sei. Não, é aquele da camisa tal, missionário. Não, agora eu sei. Porque só era uma. Sair para lanchar na rua era a coisa mais... Não existia isso. E nós vivíamos uma vida assim. E nós tínhamos 2 filhos. E por muitas vezes eu vi as coisas acabando, o leite acabando no meu filho. E Deus falava assim para mim: você não nasceu para trabalhar para homem, você nasceu para trabalhar para mim, para ele. E por muitas vezes eu tive que ir no meu quarto orar, colocar os meus joelhos no chão e dizer assim: Deus, acabou o leite do meu filho. E eu falava para Deus assim: Deus, deixa faltar para mim, mas deixa faltar para ele. Daqui a pouco eu sei que ele vai começar a chorar. E eu te peço, faz um milagre na minha vida. Manda alguém aqui. Era a única oração que eu podia fazer. O único caminho que eu tinha era o meu quarto, o meu lugar de oração, para que Deus me sustentasse em tudo. E quando eu estava ali, às vezes, de joelho, orando e clamando, eu escutava, depois de alguns minutos, alguém batendo na porta. E quando eu chegava lá, estava um cara com uma caixa de leite na mão. E eu olhava para ele e falava: por que você demorou tanto? E quanto tempo você escutou Deus, miserável? Estou brincando de falar isso. Mas normalmente eu escutava as pessoas dizendo para mim assim: pastor, missionário, não leva mal não, eu estava
Eu estava passando ali na rua e o Espírito Santo me incomodou para trazer esse leite para você. E eu pegava aquilo, colocava dentro da minha casa e a lágrima descia. Porque eu pensava assim: Deus, o Senhor está me ensinando a crer, Senhor. O Senhor está me ensinando a crer que é o Senhor que me sustenta. Isso aconteceu muitas vezes. Nós vivemos assim 4 anos, não foi? Imagina 4 anos de tempestade. Milagres atrás de milagres. Tinha dia que lá em casa, quando tudo acabava, eu falava: meu Deus, vamos orar. Um dia eu estava na igreja, igual você está aqui, uma pessoa que nem era da igreja. Alguém tocou no meu ombro e falou: tem uma pessoa te chamando lá fora. E eu vim para a igreja sem nada em casa. E a gente chegava na igreja, e aí eu fui lá fora e falei: oi, o que foi, querido? Ele falou para mim assim: rapaz, pelo amor de Deus, como faz para tirar na sua casa? Eu falei: para quê? Ele falou: eu fui para o mercado fazer compra para mim. Deus não deixou. Deus falou que eu tinha que fazer compra para você. Está tudo no meu porta-mala. Eu queria saber só a maneira de deixar isso na sua casa. E eu vivi isso tantos anos. Eu vivi isso com roupa, com tênis. Deus me sustentou. Ele me sustenta até hoje. A minha maior prova que Ele me sustenta até hoje é que quando coisas assim acontecem, sabe como é que eu faço? Eu vou dormir tranquilo. E esse dia, quando meu discípulo disse para mim: eu sei que você vai dormir tranquilo. E eu estava indo para casa e Deus falou assim para mim: filho, sabe por que você é hoje assim? Eu falei: por quê? Deus falou: porque eu te treinei no tempo da tempestade. No tempo da tempestade eu formei você. Eu lembro uma vez que nós estávamos na Jocum e a nossa líder, a Fátima, olhou para nós com muita valentia. A gente estava precisando de algumas coisas. Ela olhou para 9 alunos, eu era um deles. Ela olhou para nós e ela disse assim: vocês precisam aprender que é Deus que cuida de vocês. Pare de ficar preocupado. E ela lia Mateus dizendo: por que você se preocupa? Você não sabe que você vale mais do que um pardal? E Deus dá alimento e comida para eles. Por que Deus não vai dar para vocês? E ela falava cheia da unção. E ela olhou para a gente e falou bem assim: agora pegue um papel e faça uma lista de tudo que vocês estão precisando. E eu lembro que nós pegamos esse papel. Isso foi numa cidade chamada Araguacema. E nós pegamos esse papel e nós começamos a anotar. E ela dizia: anote. Nunca vou esquecer disso, meu Deus. E eu comecei a anotar. E depois que nós anotamos desodorante, sabonete, aquelas coisas que nós precisávamos, nós entregamos a lista. Ela olhou para nós e falou: não, agora volta lá e entregue alguma coisa que Deus vai te dar, que você ainda não precisa para sobreviver. O que você gosta? Ela olhou para mim e falou: doce. Ela falou: agora o doce que você quer. Desde aquela época ela gostava de doce. E ela começou a dizer, perguntou para as pessoas: o que você gosta? O que você gosta? E a gente começou a anotar o que nós queríamos. E ela pegou aqueles papéis e falou: agora me dá todos eles. Colocamos no meio do nosso caminho e fizemos um corredor e nos ajoelhamos e começamos a orar. E falar para Deus: Deus, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. É o Senhor que nos sustenta, nos ensina a depender do Senhor, nos ensina a depender do Senhor, nos ensina a depender do Senhor. E nós orando, depois de 2 dias, chega um rapaz num carrinho, numa bicicleta, aquelas bicicletas com essas caixas de plástico, 2 caixas na frente e 2 atrás. O cara vinha subindo quase morrendo. Chegou lá, parou a bicicleta e falou: aqui que estão os missionários. A gente olhou de longe e falou: rapaz, o que é isso? É aqui. Mandaram entregar essas compras aqui. Pensa, a gente estava correndo e já chorando, né? Tinha umas pessoas que já chorando, meu Deus, meu Deus. E ele falou: onde eu posso despejar? E a Fátima falou: pera. Os missionários tudo doido: pera. Coloca tudo ali, aí separa. Mandou alguém lá e separa. E ela falou: vai lá e pega o papel de vocês. E nós pegamos o nosso papel. Irmãos, eu falo isso aqui diante de Deus. Ali estava tudo que nós tínhamos pedido. Até a marca. Até a marca. E aí nós ficamos, cada um juntou o que era seu, e a gente chorava muito nesse dia. E aí nós queremos, a Marta, a Fátima, que era a nossa líder, ligou e falou: eu vou ligar para agradecer o nosso líder, o pastor da igreja que mandou isso. Aí ligou para o pastor e falou: pastor, muito obrigado pelas contas, muito obrigado. E o pastor que compra.
Ué, pastor, as compras? Ele falou, não. Meu Deus, quem mandou essa compra? E aí, encontramos um cara da bicicleta no meio da rua, vai eu atrás dele, correndo, se acabando. Rapaz, para aqui. Quem mandou aquela compra? Que a gente queria saber. Não era incredulidade, a gente queria saber como Deus fez, até para inspirar testemunho. E ele falou, não, eu trabalho no mercado lá do centro. Foi a mulher que mandou entregar. Lá vai a gente lá no mercado. Senhora, tá, a senhora sou eu. Eu falei, por favor, nós somos os missionários, nós estamos aqui para agradecer. Ela, quem falou? Foi o cara da bicicleta. Eu falei, muito obrigado, mas como é que isso aconteceu? Ela falou, o senhor quer saber? Eu falei, quero. Ela disse, a minha filha aceitou Jesus numa escola há uma semana atrás com vocês. E a minha filha hoje é outra menina dentro de casa. Eu estou muito grato por vocês. E todo mundo que vinha fazer compra aqui, eu separei essas caixas do lado. E eu falava para ela, todo mundo que vinha fazer compra, olha, os missionários estão na cidade. Entra lá dentro do mercado, pega alguma coisa e coloca dentro dessa caixa. Você pode pegar o que você quiser. É uma oferta sua para dar para os missionários. Irmãos, você consegue entender isso? Cada pessoa ia ali dentro do mercado, pegava uma coisa aleatoriamente e colocava dentro daquela caixa. Deus estava direcionando cada uma daquelas pessoas a ir dentro buscar aquilo que nós tínhamos colocado como um pedido de oração lá dentro daquela sala, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Foram os dias difíceis da minha vida, extremamente desafiadores, que Deus fez eu conhecer o Deus que supre, o Deus que sustenta, o Deus de milagres. Talvez você está vivendo alguma tempestade hoje na sua vida. Deus está querendo se fazer conhecido a você. Deus está querendo se revelar a você. Deus está querendo mostrar para você quem Ele é. Eu posso ouvir amém? Amém. Eu quero que vocês coloquem o bem. Eu queria que o grupo de louvor viesse até a frente. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Talvez hoje você tenha vivido um tempo de grandes tempestades. Na sua casa, com seus filhos, no seu casamento. E Deus está mandando te dizer nessa noite, filho, a tempestade tem um dia de começar, mas ela também tem o seu dia de terminar. Deus está mandando dizer para você hoje, fique em paz. Fique em paz. Eu quero apenas me revelar a você. Eu quero apenas que você me conheça. Talvez em algum momento da sua vida você disse assim, puxa Jesus, mas eu te obedeci. Talvez em algum momento da sua vida você tenha falado, Senhor, eu te obedeci, eu te aceitei como Senhor e meu Salvador. Por quê? Por que essa enfermidade veio me assolar? Senhor, eu te obedeci, eu tenho sido uma esposa fiel. Por que meu marido me traiu? Senhor, eu tenho sido uma esposa, eu tenho sido um esposo fiel. Por que nós estamos vivendo isso no nosso casamento? Meu Deus, como me explica? Por que esse vento contrário? Deus está mandando te dizer hoje, filho, filha, eu preciso te ensinar. Eu preciso te ensinar que no mundo nós teremos aflições sim, mas você precisa aprender e me conhecer. Você precisa compreender que eu já venci o mundo. Você precisa compreender que eu não te abandonei. Eu estou contigo, diz o Senhor. Eu estou cuidando de você. Eu não abandonei José.
José foi vendido como escravo. José foi morar no Egito. José depois foi para uma cadeia. E no final da vida de José, ele compreendeu os meus propósitos. E ele olhou para os irmãos dele e disse: fiquem tranquilo, porque tudo que aconteceu foi propósito de Deus. Talvez hoje você não está entendendo nada, filho. Talvez hoje você não está compreendendo nada. Mas Deus está mandando te dizer: o que você vive hoje se tornará testemunho para as próximas gerações. O que você vive hoje se tornará um grande testemunho para os seus filhos, para os seus parentes. Eu vou realizar um milagre na sua vida, e eles saberão que eu sou Deus, e eles me conhecerão através da sua vida, diz o Senhor. Através da sua vida. Eu vou tornar você um grande testemunho, diz o Senhor. Eu vou fazer de você um grande testemunho. Eu vou fazer de você um grande testemunho. A tempestade tem um dia de terminar. Quando a equipe de louvor ministra essa canção ao Senhor, você que pode dizer assim: pastor, eu estou vivendo um grande tempo de tempestade na minha vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração especial pela sua vida. Você que pode dizer: eu tenho vivido tempestades, eu tenho vivido ventos contrários, pastor. Sai do seu lugar e venha bem rápido. Chegasse aqui à frente, você orasse a Deus. Se coloque diante do Senhor e diga: Deus, eu decido confiar em Ti. Comece a dizer isso para Ele. Você que está vivendo tempestade, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu tenho uma oração especial para fazer a respeito da sua vida. Comece a colocar esse problema diante de Deus. Comece a colocar o seu problema diante de Deus. Faça isso nessa hora. Depois de 4 dias ele me viver. Comece a entregar esses dias difíceis diante do Senhor. Que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove, Senhor. Remove a minha fé.
pregação muito linda numa cidade, lá na cidade de Goiânia. Tinha pouco tempo que eu estava na missão, e nessa época a AIDS era uma coisa terrível, ainda é, mas foi bem na época que descobriu a AIDS, e as pessoas tinham até medo de tocar em alguém que tivesse AIDS, a coisa estava bem acesa. E me falaram de um testemunho de um rapaz que tinha sido curado de AIDS. Eu lembro que era uma igreja muito grande. Eu fui lá. E quando esse rapaz terminou de contar o testemunho dele, ele perguntou assim: quem é que gostaria de aceitar Jesus? Eu me lembro de uma multidão na frente pregando sua vida ao Senhor. Eu estava lá atrás. Lá atrás, quando estava aqui, lá no cantinho, estava lá atrás, olhando para aquilo. E eu falei assim para Deus, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero um dia poder ministrar e ver uma multidão vindo na frente e te aceitar. Que coisa linda, Espírito Santo. Quantas pessoas estão sendo salvas, quantas pessoas estão sendo libertas nessa noite. Eu quero ser usado pelo Senhor assim. E eu lembro do Espírito Santo perguntar lá atrás: você quer ter AIDS? Não quero ter AIDS. E Deus falou: você não tinha. Mas eu curei ele. E ele se tornou um grande testemunho. Aquele dia que mexeu muito comigo. Eu descobri que para que eu pudesse de fato ser o impacto de Jesus para a vida das pessoas, eu precisava ter alguma história para contar. Eu precisava mostrar com a minha vida que o Deus que eu sei existe. Eu precisei entender isso. E Deus então começou a criar circunstâncias na minha vida para que eu pudesse ser um milagre vivo de Deus. A gente canta essa música de Lázaro. É tão bonito cantar uma música dessa e dizer: remove a minha pedra, me chama pelo nome. O dia que Jesus mandou remover a pedra, gritou e falou: Lázaro, pode vir! E Lázaro saiu caminhando, e toda aquela cidade foi completamente cheia, tocada, a Bíblia diz, pelo poder de Deus. E aquela cidade inteira, praticamente todos reconheceram Ele é o Senhor. Mas para isso, Maria e Marta precisou passar 4 dias chorando pela morte dele. Eu sei que ninguém tem que chorar, mas eu quero dizer uma coisa: não há maneira mais poderosa para conhecer o Deus que a gente serve se não for no meio da tempestade. Olhe para mim, Deus apenas está querendo se revelar em você. Vocês entenderam? Deus apenas está querendo se revelar em você. Amém. Isso que você está vivendo, esse dia difícil, olha para cá, já tem um dia certo de acabar. Amém. Eu não sei se vocês entenderam. Eu fico repetindo porque isso para mim é tão profundo. Já tem um dia certo de acabar. Amém. Deus olhava para mim e para minha esposa vivendo com aqueles 50 reais e Deus sorria. Porque Ele sabia que tinha o dia certo de acabar. Deus me olhava às vezes vivendo com uma camisa de botão só, um sapato só, e Ele pediu para eu semear. Vivendo numa base. O que eu mais gosto é carne. Lá a gente comia carne uma vez por semana, vinha num charuto de repolho, que achasse a carne era até prêmio. O tanto de carne que tinha na base. E Deus olhava para aquilo e ficava sorrindo, porque Deus estava dizendo para mim assim: filho, vai chegar um dia que você vai escolher a churrascaria que você vai comer. Vai chegar um dia que você vai abrir sua sapateira e você vai escolher qual sapato que você quer calçar. Esse dia chegou já. Não é uma promessa, não, ele já chegou. Minha esposa, que tinha um vestido só abençoado, isso para a mulher é muito mais difícil, você sabe. Imagina grávida, não sai de casa não, lá era a botijão de gás frio.
saí, só tinha um vestido. E ele olhava para mim e falava, como é que eu estou? Eu falava, tá linda. E eu ficava pensando, meu Deus. Mas isso tinha um dia de acabar. A sua tempestade tem o seu dia de acabar. Tudo que Deus quer que você saia daqui hoje é crendo. Crendo, olha para mim, por favor. Ele não abandonou você. Eu vou repetir, Ele não abandonou você. E Ele manda te dizer, filho, você será uma grande testemunha para a sua geração. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você orasse assim, dizendo, Senhor Jesus, eu decido lançar fora do meu coração todas as minhas preocupações, todos os meus medos. Diga espírito de medo. Diga espírito de medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia! 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 Agora! Saia! Agora! Da minha vida! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Diga, Deus, eu decido confiar em Ti. Eu decido crer que o Senhor cuida de mim e que eu sou uma bomba que o Senhor está preparando para esvaziar o inferno e para lotar o céu. Diga, a minha vida e o meu testemunho irá mudar a história dessa cidade, irá mudar a história da vida da minha família, irá mudar a história dos meus amigos. Eles verão a Ti através da minha vida, através do meu testemunho. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Pode voltar ao seu lugar? Pastor, nós já vamos encerrar, tem que ser ficar de pé, a gente vai encerrar. Pastor Priscila. Pastor Cleiton, pastor Cecília, a Lídia Letícia, nós estamos voltando no Brasil. E
que nós vamos fazer uma oração cristã da vida deles. Eu creio que Deus falou muito ao nosso coração. Todos nós enfrentamos tempestades, dificuldades, faz parte da nossa vida. Jesus não prometeu mar de rosas para ninguém. Ele disse: no mundo você vai ter aflição, você vai ter dificuldades, mas você tem que ter bom ânimo, levanta a sua cabeça, porque eu venci. Jesus venceu, legal, pastor, só que ele autorizou a sua igreja, o seu povo, a usar esse nome, que é o nome que diz a Bíblia que os céus na terra e debaixo da terra, todos os joelhos se dobrarão. Então nós temos autorização para vencer as tempestades da vida através desse nome. Amém? Então, como pastor dessa igreja, eu queria que você estendesse a sua mão para cá, em nome de Jesus, e fizesse uma oração, abençoando a vida dessas pessoas preciosas que o Senhor colocou para nos abençoar e nos ajudar. Pai, eu dou graças a Ti pela vida do pastor Cleiton, que é um amigo, Senhor. Sua esposa, seus filhos, sua casa, sua igreja, os seus discípulos, ele como pastor. E assim como ele plantou e semeou nossa vida durante esses dias, ele e sua esposa, o nome que está acima de todo nome, que o Senhor faça com que ele tenha um retorno abençoado, guardado e protegido, em nome de Jesus. Que ele encontre a sua casa, a sua igreja, a sua família, Senhor, em paz. E que no nome de Jesus ele seja guardado e protegido, Senhor Deus, esta terra. A Ti nós damos a honra, a glória, o louvor e a adoração. E nós o abençoamos no nome de Jesus. E todos digam amém. Deixa eu falar então, né? Obrigada pela oportunidade. As mulheres falam nessa igreja, aleluia. Queridos, é só para... Primeiro eu quero agradecer a pastora Rosana, sempre tão carinhosa nessa igreja, né? Que reflete bem o coração de vocês, com esse carinho, os discípulos. Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Senhora, pastor Paulo, agradeço muito. Eu sei que vocês vão crescer muito nessa cidade, porque vocês têm um coração para o crescimento, um coração para Deus. E Deus procura homens de Deus assim, como vocês são. Que honra, viu? Muito obrigada. Eu quero agradecer a igreja. Já estou chorando, gente. Eu não estou de TPM. É gratidão mesmo. Muito obrigada pelo carinho. Me alegro pelos casais que puderam participar do evento. Foi tão precioso, foi tão lindo. Depois vocês vão poder ouvi-los. Desde o primeiro dia na peça, Deus já estava ministrando os casais. E foi tremendo isso, né? Foi o mais lindo de todo o evento, foi ver a ação de Deus e como Deus falou conosco. Amém? Amém. E eu queria também compartilhar com vocês um pouco do que nós temos vivido lá em Brasília. Nós tivemos um congresso de mulheres recentemente. Sobrou algum material. Eu até enviei para cá, para o congresso de jovens, mas por causa das agitações, né? Que eu sei que são muitas, não deu tempo de vender. Mas eu tenho ali atrás algumas bolsas, canetas, squeeze para as irmãs ir para a academia em nome de Jesus. Amém? Quantas irmãs vão para a academia aqui? Nem que seja na rua fazer caminhada. Amém. Vou encontrar com a pastora Rosana, que ela vai estar de olho em vocês. Ela já disse que agora. Então eu queria pedir a você, se você tiver interesse, nós temos a bolsa. Eu vou vender para vocês, que eu já estou viajando, para eu não levar bagagem, tá? A R$10, tá bom? Aí você vai lá, compra uma para você e para sua amiga. Qual é o nome? Mulheres Fazendo História. É bom isso ou não? Deus tem nos chamado para sermos mulheres que vamos impactar a nossa geração e as vindouras, fazendo uma história que glorifica o nome dele, assim como a rainha Esther, como Maria na sua simplicidade, não é? Eu e você podemos, que tremendo. Você é uma mulher fazendo história. Então vai ali, compre a sua squeeze, compre a sua bolsa, a canetinha está R$2 e a garrafinha R$10 também.
Então não saia daqui sem fazer a sua oferta generosa. E que Deus te abençoe. Muito obrigada, muito obrigada. Olha para o seu irmão e diga assim: eles estão muito gratos. Meu muito obrigada, viu? Igreja amorosa. Vocês vão ver ali quem tem vez que eu postei assim: igreja querida, amada, preciosa. Porque é assim que eu sei no meu coração. Amém? Um beijo. Que Deus abençoe. E para os casais, um recado. Para os casados. Os solteiros ainda vão orar um pouquinho. Gasta, irmão. Gasta. É couro. Viu? O tempo é esse. Jesus está voltando. Depois não dá mais. Um beijo. Quem participou entendeu? Levante a mão. Pai, damos graças a Ti, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão eterna do Espírito Santo seja com o Teu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti, tenha misericórdia de Ti e te dê a paz hoje e sempre. Você tenha uma noite abençoada, uma semana de vida, de vitória e de alegria. Que os anjos do Senhor sejam proteção ao seu redor. Que a sua casa e sua família, dentro dela, haja paz e prosperidade, assim como Israel. Muito obrigado no nome de Jesus. Diga assim: paz eu vim, em paz eu vim. Dê um aplauso forte ao Senhor. Amém. Dá um abraço aí, 2, 3, 4 irmãos. Vai com Deus. Deus abençoe você. Boa semana para você. Deus te abençoe. Uma semana abençoada.